Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos dar início a mais um trabalho. Peço a todos que permaneçam em silêncio, desliguem ou coloquem no silencioso os vossos celulares. Vamos iniciar então com a prece de abertura. Eu gostaria que todos vocês me acompanhassem. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons Espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhe está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa de oração. Filhos, eu faço parte de uma equipe do plano espiritual que eu ajudo vocês encarnados durante o período de sono de vocês a irem ao plano espiritual fazer alguma atividade. Por exemplo, vocês já com certeza escutaram aqui do Miguel Arcanjo que vocês, durante o sono, podem ir para colônias, e nessas colônias vocês vão receber ensinamentos, vocês vão participar de palestras, de grupos de estudo, enfim, de acordo com a necessidade que você está apresentando no momento. Alguns de vocês podem se encontrar com parentes que já desencarnaram, e essa minha equipe ajuda nessa saída do corpo físico para o plano espiritual enquanto vocês dormem. E hoje eu vim dar conselho a vocês, filhos. Preparem-se para o sono, para que a nossa equipe consiga trabalhar, para que a gente consiga levá-los até uma colônia espiritual, para que a gente consiga levá-los até os entes queridos que desencarnaram, que querem se comunicar com vocês. Vocês precisam dormir minimamente equilibrados. Vocês precisam estar em paz. Vocês precisam ter feito suas orações, elevado seus pensamentos para que a gente consiga isso. Porque vocês, como estão encarnados, a energia que você está emitindo, ela tem uma força muito maior sobre vocês. Alguns de vocês, quando vão dormir extremamente carregados, vocês não conseguem nem sair do corpo. Vocês ficam no corpo, ficam ali ao lado, porque a energia está muito pesada, vocês não conseguem sair completamente. Ela impacta de forma muito grande. Então hoje eu pedi autorização para vir aqui, porque independente do quão difícil tenha sido o seu dia, filhos, na hora de dormir se prepare para isso. Faça suas orações, respire fundo, procure se acalmar, procure conversar com Deus.
Muitas vezes, após um dia difícil, pode vir espíritos querendo conversar com você, te aconselhar, e talvez eles não consigam, porque você foi dormir tão desestabilizado, tão desequilibrado, que você perde essa chance de conversar, porque não consegue ir até eles. Então, independente da dificuldade que tenha sido o seu dia, filhos, não deixe de tratar o sono com a importância que ele tem. É o momento que você, encarnado, sai do corpo e pode ter acesso ao plano espiritual de uma forma muito boa para vocês. É o único momento quando você está encarnado que você faz isso. Então aproveitem, tratem com a importância que deve ser tratado no momento do sono. Lembrem-se, filhos, que é só o corpo físico de vocês que tem a necessidade do descanso. O teu espírito não. O teu espírito vai fazer alguma coisa durante as horas de sono. Então se prepare para que você faça coisas proveitosas para você, para que você consiga se acalmar, para que você consiga adquirir conhecimentos que te ajudem aqui na encarnação de vocês, para que vocês tenham boas experiências, filhos. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. Nosso lar e o bônus hora. Por que trabalhar após a morte? Quando ouvimos falar em nosso lar, a colônia espiritual descrita por André Luiz, muitas vezes nos surpreendemos ao saber que, mesmo após a morte, ainda há necessidade de trabalhar. Mas ainda que os espíritos recebem bônus hora, uma espécie de moeda espiritual para ter acesso a benefícios e recursos. Isso pode parecer estranho, afinal, não seria o descanso eterno? O que esperaríamos depois da vida física? O Espiritismo ensina que o trabalho é uma lei da natureza e uma necessidade para o progresso do espírito. Ele não se resume apenas a uma atividade física ou remunerada, mas a toda e qualquer ocupação útil, seja ela material, intelectual ou moral. No plano espiritual, trabalhar significa continuar a evoluir, aprendendo, servindo e desenvolvendo novas habilidades. O bônus hora, portanto, não é um salário para pagar contas, mas uma ficha de serviço individual que representa o valor do esforço e da dedicação do espírito. A vida em nosso lar, assim como na Terra, busca combater a ociosidade. Após a morte, muitos espíritos chegam à colônia em condições espirituais e morais precárias, resultado de uma vida de vícios, egoísmos e falta de trabalho útil. O sistema de bônus hora é um estímulo para que esses espíritos se recuperem e se reintegrem à vida social e de trabalho, superando a inércia e a indolência. É uma forma de mostrar que a evolução não é um processo passivo, mas uma jornada ativa de esforço contínuo e dedicação ao bem-estar coletivo. No fim das contas, o trabalho em nosso lar e os bônus hora são um reflexo de uma sociedade baseada no mérito e no serviço, onde o progresso individual está diretamente ligado à utilidade e à contribuição para o todo. A principal lição é que a morte não nos transforma em anjos. Continuamos a ser os mesmos, com nossas virtudes e nossas necessidades de aprendizado. O trabalho, seja na Terra ou no além, é sempre um caminho de crescimento. Portanto, ao refletirmos sobre os bônus hora, não pensemos em castigo ou dificuldade. Pensemos em oportunidade de evoluir. Se no mundo espiritual
o trabalho continua, que possamos já aqui na terra valorizar o servir, o ajudar, o colaborar. Pois como disse Jesus, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. A primeira coisa que vocês têm que entender sobre esse assunto, já que nós vimos muitas pessoas dizendo até que quando viram o filme, né, para entrar no nosso lar, abre um muro, então as pessoas estão presas lá dentro, aí tem que continuar trabalhando, senão não consegue as coisas, e bônus horas, como se fosse um salário. O que vocês têm que entender com isso? Quando se fala do umbral, ele tem vários níveis. Tem um umbral que é o mais baixo, que se chama umbral grosso, que é dentro da crosta. Tem um umbral que seria o médio, que é aqui em cima onde vocês estão, mais claro, do lado espiritual. E tem um umbral mais para cima, que chega até o nosso lar. O nosso lar está ali, no limite do umbral. Quando tem um muro, na verdade, é pela segurança dos que estão lá, os espíritos que ainda estão sofrendo e pouco evoluídos não entrar. Então eu sei que às vezes quando aqueles que viram o filme, que é tudo muito bonito, muito tranquilo, e é assim mesmo, não entendem como um umbral, mas ali está muito próximo da crosta da Terra. E o que é o diferencial nisso? As pessoas quando desencarnam e são caminhadas para lá, é porque ainda continuam muito apegadas, não só às vezes ao corpo físico, mas também aos costumes, a maneira de agir aqui quando está encarnado. Tanto que se fala muito por causa do André Luiz, né? Você vê que o André Luiz ele saiu do umbral mais grosso, do umbral médio, no meio, e foi para essa colônia. Eles têm aquelas câmeras de retificação, que é um lugar com a energia um pouco mais pesada, para começar a aliviar os espíritos que lá chegam. O que eu quero dizer com isso? Os espíritos que estão lá, eles se acomodam. Claro que não são todos, né? Mas você vai lá, um lugar bonito, tem rio, tem música, tem tranquilidade, equilíbrio. Na verdade, você não precisa ter bônus horas para nada, porque tudo que for necessário para você vai ser dado. Ainda está muito apegado até a questão da alimentação, por isso que tem a sopa lá que você toma. E esses espíritos, às vezes, eles se acomodam. Esse que é o problema. Chega lá, não, bom, aqui tá bom para mim. Fico aqui, na aguinha, no rio, tô tranquilo, não preciso sair daqui. Só que daí o que se faz? Por isso que tem o bônus horas, para incentivar os espíritos a continuar trabalhando. Só que a palavra trabalhando, como vocês têm muito lado aqui quando está encarnado no trabalho como uma coisa física, de ter o dinheiro para poder comprar as coisas, o trabalho lá não é isso. O trabalho lá é você continuar se melhorando, você continuar progredindo, você continuar aprendendo e você continuar ajudando os outros, porque isso é muito necessário. É assim que a gente ensina, é assim que a gente aprende. Então esse bônus horas foi inventado para dar um incentivo para aqueles espíritos que estão com preguiça e ficaram que está ali muito bom, muito tranquilo, se movimentarem. Eu não sei se todos viram o filme, mas até tem uma senhora lá que queria conversar com os familiares dela, mas ela não tinha feito nada para ninguém, ela não tinha bônus horas. Pode soar esquisito isso, mas isso é feito de uma maneira dela se movimentar para continuar a evolução dela. Porque se não para, muitas pessoas param ali e ficam. Aquilo ali para mim já está bom, eu vou ficar aqui. E a ideia é você sempre continuar progredindo. Tanto que a mãe do André Luiz, que era um pouco mais evoluída que ele, já não estava naquela colônia. À medida que vocês às vezes chegam nessas colônias mais próximas, já se adaptam, entendem que é necessário continuar aprendendo, estudando e trabalhando, vocês já são mandados para colônias mais para cima, onde não vai ter essa necessidade de ter incentivos como bônus horas para você se movimentar. Então tudo é feito conforme o entendimento da maioria que está ali. Isso é feito também para as pessoas não ficarem em algum lugar ali, bom, aqui, ótimo, não vou sair daqui mais.
Isso não é possível, tem que continuar se movimentando, até porque tudo se continua evoluindo e subindo. Então, às vezes as pessoas não entendem o nosso lar, quando se fala, puxa, eu trabalhei uma vida inteira aqui, agora vou chegar lá em cima, eu vou continuar trabalhando. Não, você não vai continuar trabalhando, você vai continuar fazendo o melhor possível para você. Você vai continuar ajudando uma coletividade que tem lá, para que todos evoluam junto. Agora, se você chegar lá e quiser ficar sentadão sem fazer nada, eles vão começar a te incentivar através de bônus horas para você conseguir aquilo que você quer. É só uma maneira de fazer as pessoas se movimentarem. Quando você começa a ir para colônias mais para cima, já não tem mais nada disso. Porque quem estão lá já não tem, eles têm um entendimento que eles continuam tendo que aprender, praticar, estudar e ajudar. E vem às vezes trabalhar aqui no Miguel Arcanjo como entidades, como vocês chamam. E assim, é só um incentivo. Então não precisa ficar chateado aqueles que às vezes pensam assim, puxa, eu trabalhei uma vida inteira, vou chegar lá, vou ter que continuar trabalhando. Só se você quiser ficar empacado, daí vai. Senão você vai fazer isso naquilo que realmente te faz feliz, nos conhecimentos que você gostaria de adquirir, nas áreas que você gostaria de ajudar, porque tudo se tem escolha, ninguém é obrigado a fazer nada, e você continua o teu caminho da evolução. Uma outra coisa que se faz muito em colônias assim, às vezes a gente pega aqueles que já estão também acomodados ali, e coloca como se fosse um ônibus mesmo, para ficar mais fácil para vocês entenderem, e leva para uma colônia acima. Porque isso às vezes dá um incentivo, quando as pessoas chegam lá, que vê a energia do lugar, que vê como é o funcionamento, que sente que o lugar tem uma energia extremamente mais equilibrada de onde você está, isso é uma maneira de incentivar você a trabalhar. Muitos quando voltam falam, não, agora eu quero ir para um lugar assim, o que eu preciso fazer? É aprender equilíbrio, aprender o que você precisa para ajudar os outros e principalmente aprender o que você precisa para você mesmo, para continuar a tua evolução. Então, são tudo incentivos. Não que exista uma prisão lá que vai ficar preso dentro dos muros do nosso lar, mesmo porque quem quiser sair de lá pode sair, só não pode entrar quem não tem o merecimento de entrar, mas se você está lá dentro desde já sei que você pode sair. E o trabalho é, como eu falei, uma questão simplesmente de incentivo a se movimentarem, a continuar a evolução. E isso vai funcionando em todas as colônias para cima. Quanto mais você sobe, mais você tem acesso a coisas que você às vezes nem imagina, e mais você quer viver aquilo ali, então mais você se movimenta para continuar você evoluindo, só que para isso você tem que ajudar os outros a evoluírem junto. Essa é a grande regra do nosso Pai. Ele sempre espera que um irmão ajude o outro. Então tirem essa imagem que a gente tem visto muito, isso agora, eu vou morrer, vou lá para o nosso lar, eu vou continuar trabalhando, mas o resto da vida não vai. Só depende de você. Tudo é nível de evolução. Tem pessoas que às vezes nem passam para o nosso lar, vão direto para cima, porque se adaptam muito rápido à condição de uma nova maneira de viver que se muda tudo. E tem aqueles que às vezes estão no umbral, tem que passar em postos intermediários, como é o Miguel Arcanjo, aqui na parte mais de cima, que vocês não têm fisicamente, que são postos que espíritos estão ali esperando se acalmarem, se tranquilizarem para poder ser levados para uma colônia mais para cima, e chegam nessas colônias mais básicas como o nosso lar, para que comecem a se acostumar com uma nova vida, um novo entendimento e principalmente procurar continuar evoluindo. Então, para os que viram o filme, nosso lar é o básico do básico. Aquilo ali está muito próximo do planeta de vocês e é muito básico em relação às colônias que tem para cima. Então não fiquem preocupados, vocês só vão ficar trabalhando no nosso lar se vocês quiserem, porque Deus dá todas as oportunidades para cada um de nós, no seu ritmo e à sua maneira, continuar se movimentando em direção a Ele. Que a paz esteja com todos.